Salmos 34, o versículo de número 6. Amém? Coloca a mão na Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está aberto, pronto para te ouvir, em nome de Jesus. Diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O pobre que a Bíblia se refere, às vezes a gente tem uma visão diferente do que a Bíblia chama ali de pobre. Pobre não é aquele que não tem uma grande quantidade de dinheiro, mas o pobre da Bíblia é todo aquele que tem uma necessidade. Quando uma pessoa ela tem um problema de saúde, ela é considerada ali naquela área pobre. Tem gente que ela tem uma dificuldade muito grande para lidar com algumas áreas da vida. Naquilo ali ela é uma pessoa pobre. E a Bíblia diz que quando esse pobre clama, aquela pessoa que tem uma necessidade, ela clama, aquela pessoa destituída de algo, ela invoca a Deus, o Senhor primeiramente ele ouve, e ouvindo, a Bíblia diz que ele salva de todas as angústias. E aí que eu preciso olhar para a minha vida, qual é a angústia que eu tenho enfrentado, o que eu tenho realmente combatido na minha vida? E quando eu tenho realmente uma adversidade, uma luta, ao invés de eu ficar olhando para as minhas limitações, para as minhas impossibilidades, a Bíblia está dizendo que eu não deveria nem perder tempo com isso, eu tinha que me voltar exatamente para Deus, eu já deveria me voltar para o Senhor. E isso, quando nós vemos na história da Bíblia, Davi, e vemos ali também o rei Saul, quando ele viu o gigante, o rei Saul se paralisou diante do gigante. A Bíblia diz que ele já não olhava mais para Deus, ele olhava e buscava um homem que pudesse enfrentar o gigante. Quando Davi apareceu, Davi falou assim: eu vou em nome do Senhor. Ele vira para Davi e ele fala assim: você não pode enfrentar, porque ele é um herói de guerra desde a juventude, e você ainda é moço, fala para ele. Ou seja, ao invés do rei Saul, naquela limitação que ele estava, naquele momento de pobreza, amém, de coragem que havia nele, ele precisava naquele momento ter se voltado para Deus. Quando uma pessoa está diante de um exame que dá errado, ao invés de olhar para as consequências do exame, a gente tinha que se voltar para Deus, olhar para Deus naquela hora e ver: espera um pouquinho, Jesus morreu lá no Calvário, levou as minhas enfermidades, deveria ser esse passo. Só que às vezes nós não fazemos isso. Nesse momento, nós olhamos para tudo aquilo que o câncer traz. Nós olhamos para tudo aquilo que aquela adversidade vai nos causar. E é isso que nos impede de ser salvo das angústias. Um pouquinho mais lá atrás na história da Bíblia, Números 21, versículo 6. Números, capítulo 21, versículo 6. A Bíblia diz que o povo de Deus, quando eles estavam lá no deserto, eles começaram a murmurar, reclamar de Deus. E quando eles começaram a murmurar, começou a vir maldição. A Bíblia fala que o Senhor mandou, mas não é que Deus fez com que a serpente viesse, não. A consequência, porque eles viviam na lei, era assim, amém? Você desrespeitava a lei e se trazia maldição sobre você. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando uma pessoa olha para qualquer coisa e ela começa, de alguma forma ali, infamar aquilo que ela está lidando. Você tem uma família, não adianta você ficar dizendo que essa família é terrível, que você não aguenta mais aquilo. Você tem um trabalho, não adianta você ficar olhando para o trabalho e dizendo que você não gosta por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho que aprender a lidar. Eu costumo sempre contar o que eu ouvi desde a minha infância. Eu ouvi sempre pessoas dizerem para nós, quando éramos crianças, que o homem, ele é diferente, ele faz tudo o que precisa ser feito. E diziam para nós que quem faz só o que quer é bandido,
ou moleque. E realmente, se você observar, na vida só faz quem quer quem. O bandido, ele nunca faz, tem que ser feito, ele faz aquilo que ele quer fazer na hora, é verdade ou não é? E o moleque também é assim, você fala para o moleque, ó, vai lá lavar a louça, o que ele fala para você? Ah, eu não quero, e não vai, não é assim? Pirraça. Adultos não fazem isso, homens não fazem isso, faz? Não faz, o homem tem que lavar? Tem, então vamos lavar essa, vamos resolver. É desse jeito. E a postura que nós deveríamos ter no mundo espiritual tinha que ser essa. Espera um pouquinho, eu tenho que obedecer essa palavra, vamos fazer o que a palavra falou. Só que eles não fizeram, começaram a reclamar. E aí diz que veio, ó, e veio entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Ou seja, por causa da atitude deles de murmurar, começou essa maldição das serpentes, começou a morder o povo. Eles eram picados, eram serpentes venenosas, e eles começaram a morrer. Quando começaram a morrer, eles perceberam, espera um pouquinho, o negócio é sério. Lembra do Covid? No começo o pessoal, não, gripezinha e tal. Passou um tempo, começou a morrer. Quando começou a morrer, o pessoal começou a ficar com medo. Foi ou não foi? Aí quando morreu alguém perto, o pessoal já começaram, espera um pouquinho. Esse negócio é terrível mesmo, não é? Você viu gente próxima indo embora. Então você começou a perceber. Muitos nesse momento começaram a levar mais a sério. E diz no 7 assim, ó, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou mas vocês viram o que o povo fez? Clamaram a Deus e eles disseram, temos falado ou murmurado contra Moisés, contra o Senhor e contra você, Moisés. E o Moisés orou. No 8 diz assim, ó, e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente, daquelas como eles estavam ali sendo picados, mandou Moisés fazer uma grande serpente, não é? Olha lá, põe sobre uma haste, uma pilastra, não é? E será que viverá? Então eles vão vir, vão olhar para ela lá, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? Então o que Deus manda Moisés fazer? Pega lá um pedestal, coloca uma serpente lá no alto, e quando eles forem picados por aquilo ali, o que eles vão fazer? Eles vão olhar para aquela serpente quando eles estiverem envenenados ou mordidos por aquilo ali, e eles vão ficar curados, eles vão viver, não vai morrer mais. E na sequência diz que foi feito, ó. E Moisés fez a serpente de metal, pô-lo sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém, olhavam para a serpente de metal e ficavam como? Ficavam vivos. Maravilha, né, irmãos? Não precisava do antídoto, não precisava de nada. Mas eles precisavam de ir até aquela serpente e olhar para aquela serpente. Hoje, nós não temos mais que olhar para essa serpente, apesar que muita gente ainda, nos dias em que vivemos, para eles crerem no que Jesus fez, eles precisam de algo palpável, não é verdade? Ontem eu estava indo para a comunidade, passei aqui perto da prefeitura, um monte de gente ali de frente com imagem. Que é isso, pastor? É um monte de gente. Mas por que estavam ali? As pessoas creem que aquela imagem, ela fez algum benefício, trouxe algum tipo de louvor para a vida da pessoa. Mas é impossível, porque aquela mesma imagem, ela só se move se eu carregar ela. É verdade ou não é? Se eu não carregar ela, ela não vai me carregar. Concorda comigo? Mas você vê como é que é o ser humano? Muitas vezes a gente está preso a coisas que, na verdade, ao invés de nos ajudar, nos arrasta para trás. Ou seja, aquele Deus precisa ser carregado. O Deus que você tem é o Deus que carrega você. É diferente. Como é que eu posso ter um Deus que eu preciso carregar ele? Alguma coisa está errado. É verdade ou não é? O Deus que eu tenho é Ele que precisa de me ajudar, e não eu ajudar Deus. Se eu tenho que ajudar Ele, o Deus então sou eu, já não é mais Ele, concorda comigo?
Agora, o que eu tenho é diferente. Eu preciso dele. Amém? Se eu deixar ele, eu continuo sendo um fracassado na minha vida, como era sem ele. Mas ele continua sendo o Deus que ele é. Se eu honrar, eu deixo de ser aquele fracassado, derrotado pelo pecado, e passo a ser vencedor. Amém? Mas hoje o que eu tenho que fazer, pastor? Estou enfrentando uma luta. Eu estou naquela minha miséria espiritual. O que eu faço então? Eu vou para a imagem, olho para a imagem de metal? Não, hoje não. Deus exaltou Jesus para que tudo aquilo que você enfrentar, tudo aquilo que você passar, você pudesse vir e olhasse para Jesus. Porque Jesus, Deus fez o quê? Como Moisés levantou aquela serpente no deserto, Deus levantou Jesus para a gente. Ou seja, ele venceu lá no Calvário, triunfou sobre a morte, e hoje, quando a gente olha para Jesus, acontece a mesma coisa. Está onde isso? Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Qual é a adversidade sua? Você está sendo mordido pelo quê? Qual que é a serpente que está te atingindo? É a miséria? A serpente é a doença? Pastor, estou sendo ali mordido por um tipo de cegueira, por um tipo de deficiência auditiva. Estou sendo mordido por algum tipo de miséria, de desemprego. Talvez o que está nos empobrecendo seja alguma coisa que está afetando as nossas vidas. Mas como é que eu vou reagir diante disso? Jesus está dizendo aqui para nós, em Hebreus 12, 2. Vamos ler juntos? E olhando para Jesus. Então, para onde que eu tenho que olhar quando eu estou, de alguma forma, confuso, perdido, empobrecido, estou ali capengando na vida? Eu tenho que olhar para Jesus. Jesus foi exaltado por Deus para isso. Pastor, mas o diabo tocou na minha saúde. Não se preocupe com o diabo. Olhe para Jesus. Então, eu preciso me voltar para Jesus e olhar. Mas como que eu me volto para Jesus? Me voltando para a palavra. O que a palavra está dizendo a respeito disso? A minha diz que Jesus, ele levou sobre ele todas as minhas doenças e enfermidades. Pelas pisaduras dele eu fui sarado. Ou seja, quando eu olho e eu creio, eu também sou sarado. Agora, a diferença entre as nossas vidas e daquele povo no deserto é que eles acreditavam naquilo que Deus dizia para eles. A pergunta é, você crê no que a palavra diz? Pastor, eu creio. Então você vai ficar curado. Pastor, eu creio no que Jesus falou. Então aquele mal vai bater em retirada. Porque ele está dizendo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, fez o que, igreja? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, ele foi levantado para que pudéssemos olhar para ele e também hoje nós ficarmos curados. Amém? Qual que é a tua adversidade? Você só tem que olhar para Jesus. Pastor, eu olhei para Jesus. O erro nosso é que a gente olha para o homem. Eu venho na igreja para ser curado, eu olho para um falando, aquele ali está pior do que eu, então acho que eu vou ficar pior também. Ou eu olho para o outro, não, aquele outro lá não conseguiu o que queria, então eu não vou conseguir. A outra lá não prosperou. Espera um pouquinho. Eu preciso olhar somente para Jesus. Se eu crer, eu vou ficar curado, vou ficar liberto. A bênção vai acontecer na minha vida. E aquilo que Deus tem para mim vai se realizar. Para terminar, Salmos 34 de novo, só que no versículo 5. Salmos 34, o versículo é o 5. Amém? Quem achou, diga amém, Jesus. Diz lá, olharam para ele quem? Para Jesus. E foram o quê? Iluminados. Quando você está na escuridão, perdido, sem saber que direção para a tua vida tomar, sem saber o que fazer. E aí não importa se é uma doença, se é uma enfermidade, aí não importa a sua idade, não importa
o quanto você tem, porque a Bíblia diz que é o pobre que havia clamado. Se é o pobre, é o que não tem o entendimento, é aquele que não tem condições financeiras, mas é aquele que não tem saúde, é aquele que não tem paz, é aquele que não tem ali o cuidado da família de alguém, é aquela pessoa que não tem a quem recorrer. Não sei você, mas tem gente que já passou coisas na vida que ela não tinha por onde escolher caminho ou a quem se voltar. Já vi pessoas passarem por isso. Eu já passei muitas vezes por isso. Você olha para um lado, você está diante de uma barreira, olha do outro, só uma barreira, não é? Você olha para o outro, não tem saída, não tem de onde. Você não tem ninguém que você possa recorrer. A quem que a gente tem que recorrer? Temos que olhar para Deus. E aí Deus vem e faz. Eu conversava com o irmão ontem, ele falava de uma fase da vida dele que ele ficava sem dinheiro, não tinha dinheiro para nada. E teve uma vez que ele disse que ele queria comer um doce, ele ficou olhando lá e pensando em comprar um doce, bateu vontade nele. E ele falou, pastor, não tinha de onde tirar. E ele falou assim, de repente passou as horas no meio da tarde, aquela mesma pessoa que estava vendendo passou e veio e trouxe para ele. Você vê, o mesmo doce. Ele estava falando dos cuidados de Deus. Você pode achar que ninguém está vendo a tua vida, ninguém está cuidando da tua vida, mas Deus está. Por isso que a gente tem que aprender a olhar para Ele. Ele nem pediu para Deus, ele cogitou, puxa vida, eu não posso. Ele só falou para Deus, eu não posso isso hoje. Mas Deus falou para ele, eu posso. E Deus vai e manda para ele. Hoje se ele liga para o iFood, ele te entrega. O próprio Deus fez o serviço, né? Falou, entrega lá para ele. É assim que Deus trabalha. Vai fazer na tua vida também. Ah, mas eu não quero doce, pastor. Não. Talvez você queira a cura. Talvez você queira, na verdade, uma porta de trabalho. Mas ele faz. Pastor, só queria paz. Ele te traz paz. Mesmo em meio à tempestade, a paz de Deus vem e recai sobre a tua vida. Ele fala, olharam para ele e foram iluminados. Iluminados por quê? Você tem direção para a tua vida e os seus rostos não ficarão confundidos. Ou seja, o diabo nunca vai te encontrar perdido. Você está numa caixa, sem saída para lugar nenhum. Mas o seu rosto não fica de perdido. O diabo olha para você, ele fica assustado. Espera um pouquinho. Eu prendi ele, mas ele continua solto. É assim que Deus faz. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Isso, vamos clamar a Jesus. Esquece todos os problemas, se volta somente para Deus. Apresenta a Deus hoje aquilo que você quer e precisa. E o poder dele vai restabelecer na tua vida. Pai querido e Pai amado, mais perto queremos estar do Senhor, Pai. Meu Deus, como a serpente lá no deserto, ela foi levantado para que o teu povo fosse curado, liberto, livre daquela chaga mortal, meu Deus. Livre, meu Deus, daquela peçonha mortal da serpente. Ah, meu Deus, hoje também olhamos para o Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o poder de libertar. Veja se alguém, meu Deus, está sendo de alguma forma, meu Pai, ferido, castigado pela serpente da enfermidade, pela serpente da doença, do câncer, da miséria, da opressão, do desemprego. Meu Deus, nós usamos a autoridade que o Senhor nos deu e num ato de fé, meu Deus, num combate espiritual, nós entramos nessa batalha. Você está num campo de batalha agora, igreja. É hora de guerrear, é hora de gladiar contra o mal, é hora de você repreender e dizer, demônio, vai saindo agora, vai soltando agora, vai dizendo, eu estou olhando é para Jesus, demônio, na minha vida você não toca, na minha casa você não entra, na minha saúde você não vai tocar. Meu Deus, estamos agora combatendo o inferno, e eu estou dizendo agora,
agora toda sorte de maldição. Sai de dentro dessa casa, demônio, vai saindo desta vida agora. Meu Deus, ela está orando, ele está repreendendo, e o mal não pode resistir, a maldição não pode continuar. Vai deixando esse corpo agora dores, vai deixando agora esse corpo inflamação, vai saindo do nervo, vai saindo agora dos ombros, vai saindo da visão dele, sai agora da mente dela, dos pensamentos, essa enxaqueca. Pai, essa pessoa tem vivido com essa enxaqueca, essa dor que pega a pessoa, ela fica perdida, não tem paz. Mas eu combato agora, eu repreendo agora, eu amaldiçoo agora, eu anulo a ação do inferno. Eu estou dizendo: cai por terra, demônio, vai caindo por terra, principado, vai caindo por terra agora toda a potestade. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, a ordem foi dada. Vai saindo de lá agora, vai soltando a vida dela, a vida dele. Meu Deus, essa pessoa que dentro de casa ela ouve vozes, ela vê vultos, ela percebe, meu Deus, uma manifestação estranha. Mas eu anulo, eu digo: sai daí, sai da cama do casal, vai saindo daquele quarto, vai saindo de lá, demônio. É aquele pesadelo, 2, 3, 4 vezes ela tem tido o mesmo sonho, sonhos ruins, sonhos terríveis. Meu Deus, a pessoa acorda aliviada, é como se alguma coisa muito ruim estivesse acontecendo. Sai de dentro dela pressentimento do mal. Meu Deus, ela está pressentindo coisas ruins o tempo todo, uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Não vai, eu paraliso, eu anulo agora esse sonho, eu repreendo agora. Sai, vai saindo agora. Está quebrada essa macumba, esse trabalho feito, essa coisa mandada. Meu Deus, eu estou paralisando o inferno agora. Eu estou dizendo: sai daquele trabalho, perseguição, vai saindo daquela empresa agora. Meu Deus, a pessoa está se sentindo incomodada porque a inveja se levantou, o olho gordo se levantou. Sai de dentro dela, de dentro dele. Deus, aquela confusão dentro do lar, aquela separação conjugal, aquele cisma, aquela briga entre pai e filho, mãe e filha, aquela briga entre familiar, não se entendem. Vai saindo de lá agora. Eu estou quebrando o teu domínio, demônio, paralisando a tua ação. Pega tudo que é seu, os teus males, e saia, vai embora para nunca mais voltar. Bênção que vem de Deus. Vem agora. Olha para Jesus agora. Confessa para Ele: Jesus, eu estou olhando para o Senhor agora, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, quantas pessoas estão olhando, Pai, para imagens. Quantas pessoas estão olhando para o sofrimento. Quantas pessoas estão olhando para o gigante, Pai, para as adversidades, para os impedimentos. Mas o Senhor, meu Deus, é maior do que tudo isso. E a sua palavra diz: olharam para Ele, não foram confundidos, foram iluminados. Ilumina agora o caminho dele, Pai, abra a porta para ela. Deus, derrama sobre essa vida a tua bênção, o teu poder, fortalece essa alma, traz a tua cura agora. Eu digo: Satanás, você perdeu essa vida. Eu digo que ela está curada, ela está liberta, essa vida está transformada em o nome de Jesus. Meu Deus, que todos aqui sejam iluminados pelo teu poder, em o nome de Jesus. E você